Vamos então, queridos, juntos ler a preciosa palavra do Senhor. O tema de hoje é hoje. Vamos juntos aí no Evangelho de Lucas capítulo 5, mas primeiramente vamos ler primeiro a João capítulo 4, verso de número 6. Diz assim a preciosa palavra do Senhor: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e do erro. Amém, queridos? Até aí temos lido. Agora vamos ler Lucas 5, de 33 a 39. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então lhes contou uma parábola: ninguém tira o remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe um vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosa palavra do Senhor. É hoje, é o tema de um dos dias que vamos vivenciar nessa próxima semana, especialmente o dia 24. É hoje. Hoje é o quê? É o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Me lembro da música do pastor Gerson Borges, que fala: eu só tenho hoje. Hoje eu vou passear com o meu cachorro. Hoje eu ligo para o meu velho. Hoje menos carboidratos. Hoje nada. Quando ele compôs a música tinha fortemente o Facebook, né? E ele dizia: hoje menos Facebook. Hoje mais água no feijão. Hoje menos conversas fiadas. Eu quero viver o hoje porque só tenho o hoje, diz o pastor Gerson Borges na sua música. O hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é a oportunidade de falar um eu te amo. Hoje é o dia de você tocar, abraçar, de cuidar. Hoje é o dia da postura, do posicionamento. Hoje é o dia da reflexão. E quando eu olho para esses dois textos, queridos, que nós estamos neles debruçados, nestes paralelos que temos feito da carta do amor, este que é João, o apóstolo que tinha a capacidade de recostar a cabeça sobre o peito de Jesus, porque era o discípulo mais íntimo, era o discípulo que sentia as batidas do coração do mestre. E não foi à toa que o próprio Jesus, o próprio Deus, revelou os segredos do coração dele a um discípulo que era mais conchegado, alguém que era mais íntimo, alguém que era mais próximo. E esse discípulo permeado, banhado do amor, esse homem que exala amor, até a maneira como João, ele trata os seus leitores é lindo. Ele fala: filhinhos, eu vos digo. É uma forma carinhosa de dizer assim: amados, vocês são filhinhos, vocês são queridos, vocês são amados, eu tenho amor por vocês. E esse amor que não é um amor de palavras, é um amor prático, é um amor que vai se materializar. Não é um amor cantado apenas, não é um amor pregado apenas, não é um amor ouvido. É um amor que salta das Escrituras e se torna uma prática. Onde você está, agora o Senhor Jesus está. A sua fala
é a fala de Jesus. Os seus olhos são os olhos de Jesus. As suas mãos, meu irmão, agora se tornam as mãos de Jesus. Onde você pisa com a planta do pé, o Senhor te dá por herança. Louvado seja o nome do Senhor. Onde você toca, aquele lugar, aquele ambiente é transformado. Por quê? Porque a luz está em você. Porque a presença de Deus está em você. O que você toca, o instrumento que você toca, a maneira como você enxerga, olha, cumprimenta, o abraço que você dá, a maneira como você fala, a maneira como você reage. Você não é reativo, você é proativo. Você não é uma pessoa que guarda mais rancor. Por quê? Porque você está discernindo, como vai dizer aqui João, a verdade do espírito do erro. Quando você ouve, é muito interessante que aqueles que conhecem a Deus, o próprio João, ele já tinha uma identidade muito bem fundamentada, porque ele não tinha dificuldade de dizer assim, aqueles que não nos ouvem, eu tenho que ficar atrás deles, eles não nos ouvem. Ele já definiu isso, olha, aqueles que não nos ouvem não são dos nossos, não são de Deus e ponto. Eu não vou insistir com aqueles que não nos ouvem, mas quem nos ouve, como vai dizer João 10, 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e eu as conheço e as chamo pelo nome. Ele tinha muito bem definido a sua identidade em Cristo. Quem nos ouve, conhece a Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem não vem de Deus, não nos ouve. Mais atrás, em 1 João 2,19, ele já define essa questão. Aqueles que, uma vez que caem e abandonam a fé, a igreja, João define da seguinte forma, aqueles que não estão mais entre nós é porque não eram dos nossos. Aqueles que não estão mais entre nós não eram dos nossos. Então João, ele tinha muito bem definido isto, porque ele sabia que estar com Cristo na presença do Senhor o leva a ter o discernimento daquilo que é a verdade. E quem se torna um ambiente, e Deus vai dizer isso, que nós somos agora os vasos. Na figura da parábola que Jesus conta, porque ele é arguído aqui em Lucas capítulo de número 5, sobre esse espírito do erro, sobre esse espírito da verdade, os fariseus estavam ali sempre à espreita. E aí, mestre, como é que é o negócio? Fala para mim. Os discípulos de João jejuavam, os teus vivem comendo. Já pensou? Né? Os fariseus hoje chegando para nós nas nossas células, nas nossas confraternizações, como é que é esse negócio? Vocês só vivem comendo? Não, haverá um tempo que o noivo não estará mais entre vós, e aí sim jejuarão, porque Jesus dava importância ao fato de que quando ele fosse assunto aos céus, haveria uma necessidade de uma busca maior, haveria uma necessidade de uma consagração, de uma dedicação, e por isso Jesus está tratando aqui sobre o tema do jejum, mas ele insere, como sempre, me encanta, como Jesus ele é capaz de associar intencionalmente os elementos da cultura, para trazer o ensinamento. E aí Jesus conta duas questões aqui, dois assuntos ele insere na conversa. O primeiro assunto, roupa nova ou roupa velha com remendo novo. Naquela época não era como hoje, naquela época era muito comum que as roupas, todas elas, as próprias famílias costuravam. E Jesus então traz a cultura de que você não coloca um remendo novo num tecido velho, porque o tecido novo, ele tem uma elasticidade, o tecido velho já é outra, vai esgaçar, vai acabar rapidamente. Mas o ponto que eu quero me ater hoje, nem é a questão do tecido, mas do odre. Por isso que eu amo a Nova Versão Internacional, porque neste versículo em especial, ela traduziu odre
e colocou vasilha de couro velha ou vasilha de couro nova. E o recipiente, que era muito comum eles usarem naquela cultura, por quê? Eles chegaram a uma conclusão: bem, andar com camelo no deserto, pegar o sol, viajar com odres de barro, não vai dar certo, porque eles vão quebrar. E aí a cultura começa a construir, a compor, e era muito comum eles pegarem a pele de cabra para fazer uma vasilha de couro, que eram chamados odres, e ali naquele recipiente eles colocavam água, colocavam vinho, e aí Jesus compara o vinho novo numa vasilha de couro velha. Por quê? Porque todo recipiente que chega algo novo, a estrutura que o abarca, a estrutura que o recebe, precisa estar em consonância com o conteúdo que é inserido. Se a vasilha de couro é velha, a estrutura é velha, não vai suportar. Jesus está colocando aqui a seguinte questão: o Senhor sempre tem um vinho novo a ser derramado na sua vida, mas a estrutura que vai receber também precisa acompanhar, porque senão não suporta. E o vinho, ele é o símbolo do quê? Da alegria. Quando o vinho novo, que é o Senhor Jesus, ele chega na sua vida, meu irmão, ele sai arrebentando com tudo aquilo que é velhas estruturas na sua vida. Tudo aquilo que é antigo, velhas práticas, velhos hábitos, maneira errada de pensar, velha maneira de estruturar, de condicionar a vida, jeito, reação, mentiras, ódio, amarguras, ressentimentos, aqueles sentimentos que você acha que não, mas são nocivos, mas destroem a sua essência, a sua imagem agora em Cristo. E como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, aquilo que é velho, aquela maneira ranzinza, aquela impaciência, aquelas chamadas que Gálatas capítulo 5 vai dizer que são obras da carne, maledicência, mentira, glutonaria, bebedice, impureza, prostituição, maneira perversa de pensar, criticismo, se colocar com a caneta do juiz ao invés de se colocar com a mala repleta de remédios para curar o enfermo, aquele posicionamento antigo. E aí eu trago para você aqui algumas verdades nessa manhã, para a gente pensar sobre o que isso tem a ver com intencionalidade. Bem, você está orando para Deus te usar com os seus RIs, amém? Quantos estão comigo nessa manhã, estão em oração para Deus te usar para alcançar o seu RI? Então, meu irmão, se você está comigo nessa visão, Deus vai derramar muito da presença dEle, neste odre, nessa vasilha que é você, para que você seja esse tonel que vai derramar da presença do Senhor Jesus. Creia que Deus vai usar todas as circunstâncias para transbordar da sua vida na vida de outros. A primeira verdade que eu quero então pensar nessa manhã é que o segredo está na manutenção, na conservação. Uma mentalidade velha, algo que é antigo precisa ser tirado, mas aquilo que vem do Senhor precisa ser conservado, mantido. Essa ideia da vasilha de couro diz respeito ao que? A flexibilidade, elasticidade. Há muitas pessoas que são enrijecidas para a mudança. Há muitas pessoas que têm resistência na mudança. Mas se você quer ser um cumpridor da maior missão que Deus te deu, que é você evangelizar, que é você fazer discípulos, que é você sair da sua zona de conforto, que é você não só estar numa cadeira como esta, receber da palavra, mas traduzir o evangelho de Deus da sua vida para a vida de outros.
Você que é um empresário, você que é um professor, um advogado, você que é uma simples cozinheira, está lá na sua casa, tudo que você coloca as suas mãos, meu irmão, minha irmã, quando a intencionalidade de Deus alcança a sua vida, o tempero da graça, o aroma suave do amor, as pitadas de sal que vem para temperar aquilo que você faz com as suas mãos, vão tocar os seus relacionamentos discipuladores, os seus relacionamentos intencionais dentro da sua casa. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui nessa manhã. Quantas pessoas têm relacionamentos intencionais dentro da própria família? Pessoas dentro da própria casa que ainda não se converteram e precisam de um encontro com o Senhor. Levanta as suas mãos bem alto. Pode levantar, não precisa ficar com medo de Jesus chamar agora não, que você ainda vai viver um pouco mais pela graça e a misericórdia do Senhor. Quando você conserva, preserva aquilo que Deus Ele está derramando na sua vida, é só uma questão de tempo. Deus vai usar a sua vida para derramar o vinho novo sobre a sua casa. Eu declaro nessa manhã, meu irmão, que você está se tornando uma pessoa mais flexível. A elasticidade, a mobilidade, a capacidade da mudança. Interessante que nesse dia 24, que tem o tema é hoje, eu conto o quanto foi difícil para a nossa família participar e se envolver numa mudança. Quando tivemos que fazer a difícil decisão, porque a vida é feita por decisões, de mudar do Rio de Janeiro para Vitória. Tudo estruturado, tudo caminhando bem. Tanto é que eu estava falando com alguns irmãos hoje, que quando eu aceitei fazer um casamento no meio da semana, lá de pessoas queridas do Rio de Janeiro, em pleno feriado no dia 15, eu não imaginava que a minha vida ia mudar tanto. E ter que ir para lá, ir para cá, mudar, se adaptar, se aculturar. Ainda bem que eu tenho facilidade de se aculturar, de me aculturar e de me acostumar com gente bonita e gente abençoada como vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho facilidade. Eu tenho facilidade de amar e também tenho sido muito amado. Mas a mudança, talvez, querido, o que está faltando para Deus derramar uma grande bênção, um grande milagre na sua casa, é um pouquinho só de sensibilidade, de flexibilidade, de reconhecimento, um pouquinho de humildade só, para você reconhecer, meu bem, meu amor, eu preciso mesmo mudar nisso. Às vezes você não entende que o conflito está ali, porque nós homens temos uma maneira de estruturar a vida diferente das mulheres. Entender essa questão das linguagens do amor, entender como que as mentes funcionam ou reagem. Às vezes assim, olha, está faltando um reconhecimento dentro da sua casa só. Quando uma esposa, você não imagina o poder que existe na sua fala. Por isso que a minha tese é a seguinte: eu sei por que Satanás tentou primeiro a Eva. Por causa do poder da fala que a mulher tem. Uma mulher, quando ela chega para um homem e diz assim: meu bem, só falar assim, meu amor, eu estou precisando tanto de uma sandália. Eu passei lá no shopping Mestre Álvaro, lá no shopping Vitória. Meu bem, acho que aquela sandália vai combinar tanto com o meu vestido. Chega assim, tranquila. Esse marido que te ama, vai fazer de tudo para passar lá naquela loja e te surpreender. Louvado seja o nome do Senhor. É avivamento na vida dos homens também. Eles surpreendem. Os homens
que sabem que a esposa tem a linguagem do dar e receber presentes. A maioria das mulheres tem. Sua mulher é uma mulher independente, é uma mulher que tem dinheiro, tem recurso, mas ela gosta quando você a surpreende. É ou não é verdade, minhas irmãs? Favoráveis, levantem uma de suas mãos, por favor, as mulheres. Quando nós estamos cheios na nossa vasilha de couro, dessa flexibilidade, fomos renovados não só no conteúdo, mas na nossa estrutura. Entendemos que a mentalidade antiga deixa de fazer valer na nossa vida, a nossa adoração se torna uma adoração como estilo de vida. A lei do merecimento, que é da antiga, né? Eu faço porque eu vou receber, eu vou fazer porque alguém vai fazer por mim. Essa lei do merecimento, que é vasilha de couro velha. Essa lei do olho por olho, dente por dente, vasilha de couro velha. Antiga estrutura. Muitos casamentos, muitas famílias não dão certo, porque as pessoas têm vasilha de couro velha, maneira de pensar velha, jeito de ser velho, não tem flexibilidade, elasticidade. Mas hoje você está aqui, meu irmão, diga comigo assim: pode esticar, Senhor, eu suporto. Fala com Ele: pode esticar, Senhor, eu suporto. Pode esticar. Meu irmão, se você não for flexível um pouquinho, nem esperar a pessoa entrar no elevador, você espera, porque você está olhando só o seu. Nem dá a preferência para o idoso, você dá. Se você não for um pouquinho flexível, moldável, ensinável. Por isso que quando nós vamos descobrir um líder em célula, uma das primeiras características que nós temos que perceber é se esse líder de célula é ensinável. Ele tem flexibilidade, disponibilidade, humildade, capacidade de reconhecer que precisa ser lapidado, mudado. Esteja atento, radar ligado, atento, para perceber aquele que tem um coração ensinável. Quem é aquele que tem um coração ensinável? É aquele que, quando você diz assim: vamos fazer uma caminhada espiritual juntos, vamos ler um livro da Bíblia juntos, ele diz: conta comigo. Esse é flexível, vasilha de couro nova. Então tem a ver com o segredo em manter, em preservar. Por quê? Vasilha de couro velha não consegue reter. E o vinho novo é quem é Cristo em mim. Onde estou, Ele está. A maneira como eu sirvo na minha casa as pessoas, por exemplo, você vai esperar o RI. Essa semana, cadeira vazia. Essa semana, as células vão trabalhar de forma que uma cadeira vazia esteja lá esperando o seu RI. Aí eu fico pensando o seguinte: a célula, durante a semana, gestar no grupo, orar no grupo de WhatsApp, orar uns com os outros e dizer: convidei o meu vizinho, convidei o meu RI e ele está chegando, ele vai vir no nosso encontro. Olha, gente, prepara, vamos separar a cadeira vazia, vamos deixar essa cadeira vazia lá, se possível já até com a Bíblia, porque o meu RI está vindo aí. Ele vai chegar, e na hora que ele entrar aqui, gente, esse ambiente que vai ele chegar, ele está todo espiritualmente preparado para recebê-lo. E aí nós fazemos a diferenciação entre uma célula, que ela é evento, que ela é um grupo que se reúne na quinta, na quarta ou na sexta, ou até no sábado, de uma célula que ela tem relacionamento intencional durante toda a semana. Gente, hoje eu li um texto da Bíblia, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Na terça-feira, aqui ó, Deus falou comigo aqui nessa porção da palavra.
durante a semana. Vasilha de couro nova. Por quê? O vinho novo que está em mim, ele não pode ficar em mim, ele precisa ser exalado. Vasilha de couro nova. Dizem que os suíços e os melhores relógios são os suíços, assim reconhecidos. Ao construírem, ao pensarem em construir o relógio suíço, eles pensaram que seria um relógio para Deus usar. A mentalidade deles, se ele voltar à terra, nós vamos construir algo que ele tenha prazer em usar. É uma mentalidade de excelência. O crente, ele pensa exatamente assim: se Jesus entrar aqui nesta casa, esse ambiente que vai receber Jesus está preparado, o bom cheiro, o bom perfume, a excelência naquilo que faço, naquilo que cuido. Lá na minha empresa, se Jesus visitar aqui a minha empresa agora, onde estou, nesse balcão, como que Jesus vai me ver? Então, as donas de casa, os homens, as mulheres, naquilo que fazem, aquilo que executam, o ministério que fazem, dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar, o que Jesus pensaria daquilo que eu estou produzindo com as minhas mãos? Aí quando você vai fazer lá um alimento, você pensa assim: Jesus vai estar sentado aqui comigo a essa mesa. No meu quarto, esse quarto tem uma fragrância, tem um cheiro bom, porque Jesus está nesse quarto. Quando eu entro no meu quarto, quando eu entro no meu carro, eu estou dirigindo, Jesus está sentado ali do meu lado, Ele está em mim, presente. Mas como que Jesus me veria se Ele estivesse aqui? Essa mentalidade de excelência é a mentalidade de uma vasilha de couro nova. Por quê, irmãos? Em segundo lugar, eu quero pensar com você sobre esta temática. Deus vê a intencionalidade do nosso coração. O que Deus vê? Deus vê as intenções do nosso coração. No odre velho, na vasilha de couro velha, quando se odiava, se matava. Na vasilha de couro nova, o pensar em matar já é o pecado. Na vasilha de couro velha, aquele que adulterava era morto, apedrejado. Na vasilha de couro nova, o que pensa no adultério já adulterou. Você vê que já mudou totalmente. Porque a essência de Jesus em nós, esse odre que agora está sendo esticado, ele recebe algo novo, não tem a ver com a indumentária, o jeito de ser. Eu me lembro quando em 1998 eu fui pregar numa igreja em São Gonçalo. Eu cheguei lá, eu estava sem gravata, estava com uma blusa social, e aí o pastor virou para mim e falou assim: ô Marcos, que pena, você não veio de gravata. Eu falei: realmente eu não vim de gravata, tem algum problema? Ele falou assim: não, porque aqui na igreja só prega se tiver de gravata. Eu falei: você tem uma gravata aí para me arrumar? E aí ele falou: agora eu não tenho. Eu falei: não, então é o seguinte, o irmão que veio me trazer, naquela época eu era seminarista, ele está voltando agora para a nossa igreja, eu vou voltar com ele. Ele falou: não, você vai pregar, mas é mais embaixo, você não vai pregar lá em cima. Eu já achei aquele negócio esquisito, religiosidade. Tem muita gente que é vasilha de couro velha porque a religião dele nem tem a ver com denominação, é a religião dele, é roupa, costumes, uso e costumes. Ele falou: você vai pregar mais embaixo. Aí preguei. Deus foi tão misericordioso e gracioso que naquele dia
Houve tanta conversão, que o pastor falou para mim assim, vou te convidar para voltar. Eu falei, com gravata ou sem gravata? Às vezes nós, como vasilha de couro, velha, estamos colocando, inserindo algo que não existe. Deus vê a essência, Deus vê o que está dentro do odre, Deus vê o vinho novo que está dentro do odre. E se na sua vida você tem de fato e de verdade experimentado o vinho novo, meu irmão, você vai transbordar da alegria de Deus sobre aqueles que estão ao seu redor. Mas em último lugar, existem dois processos. O primeiro que eu quero pensar com vocês é o processo de levar o odre, a vasilha de couro, para o sol. Para se preparar uma vasilha de couro, para ela estar no estado para suportar o vinho, ela tem que ir para o sol. E todas as vezes que eu associo a minha vida a ir para o sol, eu me associo a ir para o deserto. E é o deserto que vai fazer com que essa vasilha de couro, ela seja flexível, moldável. É quando você passa pelas duras e difíceis agrúrias do ministério, da vida, da sua casa, da sua família, as lutas, os desertos, o calor. Deixar lá aquela vasilha de couro, aquele couro no sol, matando as impurezas, retirando aquilo que não pertence ao Senhor. Todas as vezes que você passa, querido, pelo calor do sol, você está retirando as impurezas que existem dentro do seu coração. Independente dos seus anos de caminhada de fé, existem impurezas aí dentro. Existem falhas aí dentro, existem pecados aí dentro. Sabe essa estrutura que você tem? Existem pecados, e os pecados precisam ser tirados, removidos. Mas há um último detalhe aqui. Para a vasilha de couro, ela ficar no ponto de receber um vinho novo, ela precisava ser golpeada na pedra. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos homens. Ele é a pedra de esteio que sustenta, e a Bíblia vai dizer que uma casa é edificada sobre a pedra angular que é Jesus. Eu e você, meus irmãos, não temos como nos tornarmos uma estrutura que abarca o vinho novo, se nós não formos colocados nessa pedra. Aí você pensa lá, o curtidor vai curtir o couro, o coloca no sol, bate na pedra, para que essa estrutura, uma vez golpeada, ela tenha capacidade de suportar. Por isso, nessa manhã eu quero te convidar. É hoje o dia que Deus quer fazer a mudança radical nessa estrutura da sua vida. Se coloque de pé nessa manhã, nós vamos orar ao nosso Deus. O salmista disse no Salmo de número 119, verso de número 83, pois estou como um odre na fumaça. Olha que interessante. Salmo de número 119, verso 83, eu estou como o odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus mandamentos. Salmo de número 119, verso 83, estou como o odre na fumaça. Sabe por quê? No processo que a vasilha de couro, o couro que se tornaria uma vasilha, né? Um odre para carregar o vinho, suportar o vinho novo no processo de fermentação. Se ele não fosse colocado na fumaça, as moscas poderiam colocar larvas naquele couro e estragar o couro. Por isso que o salmista está falando, como um odre na fumaça. Tem uma música que diz isso, né? Que fala
que na fumaça eu me escondo. Por quê? Porque se os nossos olhos forem esses olhos naturais, nós não vamos conseguir perceber. Porque nós precisamos enxergar com os olhos de Cristo, sermos a essência nova. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Você que nessa manhã quer se tornar um odre novo, uma vasilha de couro, capaz de receber a novidade de vida, a transformação do Senhor, ser um recipiente que vai abarcar a estrutura de Cristo na sua vida. Feche os seus olhos, ore assim comigo. Pai, nessa manhã, Senhor, eu estou aqui, sou essa vasilha de couro, Pai, que abandono as coisas velhas, deixo as coisas velhas, porque esquecendo-me das coisas velhas, eu prossigo para as coisas novas. Eis que quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim. A tua palavra nos diz: andai em novidade de vida. Não lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Eis que colocarei rios no deserto e caminhos no ermo. Senhor, novidade de vida para nós, Pai, nesta manhã. Queremos, Pai, entender que o segredo está em manter, em conservar bem, em não perder. Queremos entender, Pai, que a intencionalidade do coração é aquilo que o Senhor visita, os conteúdos do nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Pai, se for preciso, nos leve para o deserto, mas trata-nos até que sejamos uma estrutura moldável, flexível, uma estrutura que aceite os processos de mudança. Se for preciso, Pai, venha golpear o odre que somos nós, na pedra que Tu és, para que em contraste da nossa vida com a Tua, passemos todos pela mudança. Comece a orar agora ao Espírito Santo e dizer: eu preciso mudar nessa área, eu quero mudar nessa área, Senhor. Deus está te ouvindo agora nessa manhã. Deus está enchendo você de vinho novo nessa manhã, para você ser essa vasilha nova. E quando, meu irmão, você se permitir ser aquele que uma vez inclinado para derramar de Deus, vidas serão tocadas e transformadas. Vidas serão tocadas por aquilo que Deus tocou e encheu você. Você quer ser esse odre novo, essa vasilha de couro nova, que vai receber todo o novo de Deus na sua vida? Levante a sua mão onde você está, dizendo: Jesus, eu quero ser, Pai, eu quero ser, eu preciso ser. Faça de mim essa vasilha nova. Quando será? É hoje. Hoje começou a minha mudança. Hoje eu vou ler a Tua palavra como nunca. Hoje eu vou me encher das verdades do Senhor. A minha casa vai ter uma fragrância. A minha casa vai ter um tempero da Tua graça. A minha casa vai ser invadida por essa presença do Teu Espírito Santo. Você que está pedindo isso, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida.